Olá, meus queridos amigos. Quero convidar vocês para mais um estudo da Bíblia. Quero convidar você também para compartilhar os vídeos. Compartilhe com seus amigos, com a tua igreja, né? Para que as pessoas possam ter o mesmo privilégio que você está tendo de estudar a palavra de Deus. O tema abordado hoje, que eu venho trazendo para nós aqui, através do Espírito Santo, que Deus me aconselhou a fazer para nós hoje, diz assim: o fechamento da porta da graça. Queridos, por que este tema? Porque nós estamos no tempo do fim. O nosso tempo está acabando. Então nós vamos estar falando aqui sobre esse tema e espero que Deus abra o seu entendimento, né? Para que você possa perceber o quão nós estamos perto das portas da graça se fecharem. O que é as portas da graça? A Bíblia não fala esse tema, né? Na Bíblia é escrito. Mas, querido, eu quero que você entenda que a palavra, o fechamento aí a frase, o fechamento da porta da graça, quer dizer para nós o tempo do fim. É a mesma coisa que nós falássemos, o tempo está acabando. Certo? Nós vamos ver alguns relatos na Bíblia de que isso ocorreu já desde o início, né? Que o tempo acabou para muita gente, para muitas pessoas, e vem acabando para cada ser humano quando ele morre. Significa que a porta da graça se fechou. Essa pessoa tem chance de arrependimento mais? Não. O tempo de arrependimento é enquanto está vivo. Satanás engana as pessoas dizendo, né, aí com algumas pessoas que não têm entendimento bíblico, de que há um purgatório, de que há um outro tempo que as pessoas vão ficar esperando aí para ter uma segunda chance, né, durante 1000 anos. Não, é tudo enganação. Satanás quer que você se perca. E quando Jesus retornar nas nuvens do céu, quando ele abrir o céu, agora pela segunda vez, que está muito próximo, acabou. Ninguém mais tem chance nenhuma. Claro que esse final, esse fechamento da porta da graça, que nós vamos falar aqui, ele termina um pouquinho antes de Jesus vir abrir o céu. Um pouquinho antes, né? Não vai ser exatamente no momento que Deus abriu o céu, acabou a chance. Não, vai ser um pouco antes. Porque, queridos, existem dois lados. Há uma separação. Ou você vai estar do lado direito ou do lado esquerdo, do lado das ovelhas ou do lado dos cabritos. A Bíblia ensina isso. Então existe um tempo para você se decidir de que lado você vai estar. E nós vamos ver durante a história que sempre Deus deu um tempo para as pessoas se decidirem, se arrependerem, antes que ele fizesse o que ele tinha prometido. Certo? Nós vamos lá. Quantas vezes você perdeu a hora ou perdeu um compromisso? Claro que todo mundo já perdeu a hora ou um compromisso, né? Você foi pegar um ônibus, quem anda de ônibus, quem não tem o carro, né, que nem todo mundo tem carro, já perdeu o ônibus. Acordou atrasado, chegou no trabalho atrasado, chegou na escola atrasada. Você vê que quando a pessoa vai fazer um vestibular tem um horário para entrar. Se ela não chega no horário, quantas pessoas ficaram pelo lado de fora? Não tiveram tempo de chegar antes que o portão se feche? Perdeu a chance de fazer o vestibular. A porta se fechou. Acabou o tempo para ela. Então tudo tem um tempo, certo? Às vezes a pessoa foi pegar um trem, perdeu o trem, né? Com a sensação de chegar em um lugar e a porta já está fechada. Já aconteceu isso com você? De chegar atrasado, tudo bem, né? Mas chegar e a porta estar fechada. Só que tem o chegar atrasado que também vai gerar a perdição. Não sei se vocês lembram aí da própria palavra de Deus, eu não separei aqui, mas me veio agora aqui, né, na cabeça, para dar esse exemplo. A história ali a parábola das virgens, né? Das virgens que está na Bíblia. A metade das virgens não fizeram ali o suficiente, não trouxeram azeite suficiente, tiveram que sair em busca de mais. Jesus veio, o noivo veio, as que estavam preparadas entraram para dentro e Jesus trancou a porta. As outras retornaram, só que tarde demais, a porta já estava trancada. O tempo da graça para elas acabou. Não é chegar atrasado e conseguir entrar ainda, é chegar atrasado e a porta está fechada, como no vestibular, o portão fechado, e você não poder entrar mais. Você estudou, você se planejou, se preparou para aquele momento, mas atrasou um pouquinho, perdeu. Você entende como é que é? Queridos, e muitos estão neste mesmo embalo, fazendo as coisas deste mundo e estão se atrasando para as coisas de Deus. Termina-se o tempo, a pessoa morre e não dá mais chance para nada. Não se preparou para entrar na borda do Cordeiro, né? Quando Jesus voltar, né? Para a festa, para aquela grande ceia que Jesus diz que está preparando para nós.
Quando a obra da investigação se encerrar, nós estudamos nos textos, vídeos anteriores. Se você está começando agora a assistir primeira vez os vídeos, tem os vídeos anteriores que está falando sobre as 3 fases, né? As 3 fases. E eu vou comentar aqui uma fase da investigação, né? Se você quiser entender as fases da investigação, assista os vídeos anteriores que você vai entender mais sobre o assunto, tá bom? Então, seria bom você fazer uma sequência de estudos, né, acompanhando os vídeos, porque é uma sequência. O vídeo 1, 2, o 3, né, às vezes tem parte 1, 2 e 3, para você não perder as explicações. Pegar pela metade fica difícil, né? Como esse estudo de agora. Talvez eu pretendo fazer ele em 2 partes, né? Parte 1 e parte 2. Aí você tem que acompanhar a 1 e a 2 para entender. Então, quando a obra de investigação se encerrar, examinados e decididos os casos de que todos os séculos, de todas as pessoas, né, desde o início até o fim, confessaram ser seguidores de Cristo, então, somente então se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. O destino de todos estarão decididos. Queridos, muitas pessoas vão estar vivas até fechamento da porta da graça lá no fim, assim quando Jesus estiver perto de voltar, quando houver a separação. Nós vamos ver aqui o que fazer, o que vai acontecer para ter essa separação. Mas para muitos o tempo da graça vem se fechando já muito antes com a morte. É como já te citei um pouco antes. A pessoa morreu, o tempo acabou. E nós não sabemos quanto tempo temos. Nós podemos morrer daqui a pouco. Eu posso estar falando com você e morrer daqui a pouquinho, ou agora, ou amanhã, ou a semana que vem, ou o ano que vem. Ou você que está assistindo esse vídeo pode não assistir o segundo, pode morrer. E aí, você estará pronto? Se você estiver pronto, a porta da graça se fechou, mas com você, pelo lado de dentro. Quando Jesus vir, vai te chamar e vai te levar de volta, vai te levar, certo? Para o céu, junto com o restante dos salvos. Vamos lá, vamos começar então lá no Éden. No Éden, Adão e Eva. Gênesis 3, verso 15. A história de Adão e Eva. Eles estavam num jardim perfeito, né? Deus deu um período para eles, um tempo, para que eles continuassem servindo ao Senhor obediente, né? Se eles tivessem permanecido obediente por mais um período, Deus teria eliminado Satanás e acabado com o mal. Assim como outros mundos permaneceram fiéis e Satanás não tem acesso a eles porque Deus o proibiu. Então eles são livres para sempre. Só que Adão e Eva caem em pecado, em tentação, o tempo para eles se encerrou. Se encerrou um tempo. Só que Deus, ele dá um escape, ele abre então aí as portas da graça para o ser humano que pecou, que estaria perdido, irremediável. Deus abre aí as portas da graça. Como que Deus abre as portas da graça? Você pode acompanhar em Gênesis 3, verso 15, onde Deus, ele dá o escape para o ser humano. Diz assim o verso, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Aqui Deus estava já provendo a vinda do Messias, de Jesus, né, onde morreria na cruz por nós, dando a chance de todos ter a salvação. Mas nem todos, nós sabemos disso, quiseram aceitar esta oferenda. A morte de Jesus em nosso lugar. A maioria não aceitou. Porque aquele que aceita hoje obedece, hoje respeita o Senhor, hoje vive os planos do Senhor. Vive na graça do Senhor. Pela graça do Senhor vai ser salvo. Esses que acompanha servindo ao Senhor. Nós vamos entender aqui, porque para merecer a graça, precisa obediência. E obediência tem que servir. Seguir os caminhos que Jesus mandou, os caminhos que Jesus passou. Assim como os apóstolos e todos os outros até agora serviram, certo? Então ali a graça salvadora foi oferecida depois que o ser humano caiu em pecado. Quando tudo parecia perdido, Deus abriu a porta da graça, oferecendo um plano de salvação para o homem caído, que foi Jesus vir, morrer na cruz, por todos nós, ressuscitar e ir para o céu, sendo nosso advogado, intercedendo por nós, dando a chance de todos pedir perdão, se arrepender e seguir o caminho correto, certo? Depois desse evento vem o dilúvio, as pessoas do Jardim do Éden em diante, né, depois do pecado, foram expulsos do jardim e continuaram agora na idolatria, certo? Se estudarmos o livro de Gênesis, né, se você estudar, como estamos estudando na lição da Escola Sabatina, passamos por esse texto, por essa fase, onde as pessoas estavam ali na Torre de Babel, naquela planície,
tudo idólatras, querendo fazer por si e esquecer o Deus. Deus o que faz mais para frente um pouco? O dilúvio. Porque as pessoas estavam totalmente fora dos planos de Deus. Então Deus agora vai destruir de novo o ser humano, né, porque estavam totalmente possuídos pelo inimigo e agindo de forma errada, transtornados. Né? Uma coisa fora do comum que Deus desejou destruir. Mas, queridos, nesta época Deus ainda também abre as portas da graça para quem quis, né? Tanto que Noé, ele foi aconselhado a construir a arca através do Espírito Santo e ele pregou por 120 anos. Olha, a porta da graça fica aberta por 120 anos e ele instruindo as pessoas, quem aceitasse poderia entrar na arca e ser salvo. A porta da graça estava aberta, mas ia chegar um período que a porta da graça ia fechar, quando Deus cumprisse esse tempo que ele deu. O tempo não tinha data exata para nós, é como hoje, nós não sabemos o dia, mas ele prometeu que vai acabar, certo? Assim como para eles, ele prometeu, vai vir chuva e vai inundar tudo, todo mundo vai morrer afogado. Deus prometeu que destruiria com água. Aquele que aceitasse tinha que obedecer e entrar na arca. Para nós está sendo a mesma coisa. Devemos obedecer para recebermos a salvação quando Deus voltar. Só que o povo está agindo da mesma maneira, levando na brincadeira. Quando a gente fala que guarda os mandamentos de Deus, que guarda o sábado, as pessoas falam, vocês são loucos. Muitos falam, são folgados, não querem trabalhar no sábado. O sábado seria como se fosse a arca naquele momento. Quem guardasse os mandamentos de Deus, o sábado, seria salvo. Era a mesma coisa que quem tivesse acreditado, entraria na arca. Mas não acreditaram, zombaram, tiraram o sarro. O que acontece então? Chegou o tempo estabelecido por Deus, os animais entram, a família de Noé entra. O que acontece com a porta da arca, queridos? É trancado por fora por um anjo. Mesmo que Noé quisesse abrir para salvar alguém, ele não conseguiria, não foi ele que fechou. Tanto que quando secou-se as águas, ele só saiu da arca quando o anjo retornou e abriu a arca pelo lado de fora. Isso mostra que o ser humano não tem capacidade de salvar ninguém. É o próprio Deus. Então nós precisamos crer e aceitar. Nós podemos mostrar o caminho, mas quem vai salvar somente Deus, pela sua graça misericordiosa. Certo? O mal avançou e o pecado chegou a um ponto insuportável. Deus chamou Noé e por meio dele abriu a porta da graça e salvação para o mundo. Mas aquela porta se fechou depois de 120 anos de graça. O que foi falado aqui até agora. Ok? Depois disso, queridos, então vem quem? O Messias, Jesus, no livro de Mateus, né? No livro de Mateus, você pode acompanhar lá, Mateus, do capítulo 17 ao verso 20. Jesus veio, ofereceu de graça a salvação, né? Ele, ao morrer na cruz, abriu a porta da salvação para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Olha no livro de João, eu quero que você acompanhe lá. Vá lá no livro de João, na tua Bíblia aí, João capítulo, deixa eu achar aqui, capítulo 3, verso 16. Esse verso é lindo, né? Um verso lindo e bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? O único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que aqui vou fazer como se diz assim, eu vou fazer uma explicação, porque as pessoas acreditam e não entendem a maneira que nele crê. Então, nele crer vai ter a vida eterna. Eu acredito em Deus, eu acredito que Deus existe. Eu já vou ter a vida eterna. Olha o engano. Não é só crer, todo mundo crê. O diabo crê que Jesus é o Filho de Deus, ele vai ser salvo? Não. Queridos, é um conjunto, tem que crer e obedecer. E o obedecer é o quê? Obedecer os mandamentos de Deus, seguir ao Senhor conforme Ele manda na palavra de Deus. Ser um servo. O servo faz o quê? Obedece. Satanás não obedece, mas ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, não é só o crer que está aqui. A salvação é para todo que nele crer, terá a vida eterna.
Mas se eu creio em Jesus, eu obedeço o que ele mandou para mim, o que ele deixou para mim. Ele deixou uma carta escrita, a Bíblia é uma carta escrita. Tanto que tem bênção como maldição. Eu pratico, aceito as bênçãos e rejeito a maldição. Mas para mim rejeitar a maldição, eu preciso seguir as bênçãos. Eu preciso seguir pelo caminho correto, senão eu vou acabar seguindo o caminho errado. Então, se tem dois caminhos, Deus ainda promete ali, escolha o caminho da vida. Certo? Então não é só crer, eu tenho que crer, praticar. O praticar é as obras, é seguir o Senhor, é pregar o Evangelho, é anunciar às pessoas esse plano de salvação, essas pessoas que esqueceram desse plano da salvação. Porque está na Bíblia. Mas muitos leem e não entendem. Então nós precisamos mostrar, precisamos trazer à mente deles de volta esse plano de salvação. Então não é só crer. A pessoa precisa crer, aceitar, segui-lo como um discípulo fiel. O discípulo fiel, ele obedece passo a passo o que o mestre manda. E o que o mestre está mandando nós fazermos aqui? Leia de Gênesis a Apocalipse a Bíblia. Servir do jeito que está aqui. Deus não mandou tirar e nem colocar nada. É para servir o que está aqui. Se tirar, vai pagar. Se acrescentar, vai pagar. Com o quê? Com a destruição. Porque é pecado, a Bíblia ensina isso, certo? O tempo da graça é hoje, queridos. Eu quero que você acompanhe lá no livro de Efésios. Vamos lá no livro de Efésios? Vá lá no livro de Efésios, na sua Bíblia. Tem um texto para nós lermos ali no livro de Efésios. Acompanha lá. Efésios capítulo 2, verso 8. Olha o que diz lá no 2, verso 8. Fala assim, ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha o 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é de obras. A obras não vai salvar ninguém. Se você fizer aí, vou dar um exemplo para você. Se você ajudar pessoas pregando o evangelho, 10 pessoas se salvam. Aí o teu amigo ajuda, uma pessoa se salva. Você não vai ter mérito nenhum a mais do que ele. Se o pastor salvou 20, 30, 100, 1000 almas, 5.000 almas, e nós ajudamos a levar no caminho de Cristo, e essa pessoa vai ser salva quando Jesus voltar, pela graça de Cristo. Querido, tanto o pastor como eu, como você, como qualquer um que salvou vai ter os mesmos méritos. Todos trabalharam. Todos trabalharam. Vocês lembram a parábola ali que ele chama lá os homens para trabalhar na vinha? Um vai de manhã, outro às 2 horas, outro às 3, outro às 4, outro às 5, e todos recebem um denário, todos recebem o mesmo salário. Assim será para todos quando Jesus retornar. Todos receberão o mesmo salário. Então o tempo da graça, queridos, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então eu tenho que ter fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele diz, para ninguém se pensar aqui que é mediante a fé, então se eu tenho fé eu vou ser salvo. Não. Nem de obras para que ninguém se glorie, se vanglorie, né? Para ninguém ficar assim, eu fiz mais do que o outro. Seria pecado, isso seria pecado. Então não vai ter pecado. Não vai ter ninguém sendo mais que o outro lá no céu. Você entendeu? Todos vai ser salvo pelos mesmos requisitos. É pela graça de Deus. Mas para merecer a graça, eu preciso fazer por merecer. Servir ao Senhor, ser um servo fiel e obediente. Quero que você vá lá no livro de Apocalipse agora. Livro de Apocalipse, capítulo 3, o verso 8. Olha lá, capítulo 3, verso 8. Verso 8, diz assim, ó. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui Jesus está deixando claro para a igreja daquela época, né, que ele tinha posto uma porta aberta na frente. E ninguém podia fechar. Só quem pode fechar é o próprio Deus, né? O próprio Deus que pode dizer assim, acabou o tempo ou não acabou. É só ele. Mas ele diz, deixa claro, guardastes a minha palavra. Que palavra que é? O que está aqui na Bíblia, os mandamentos de Deus, é a lei de Deus. O guardar a palavra de Deus aqui, ele está dizendo assim, você foi fiel, você foi obediente no que eu estou mandando. Você seguiu corretamente. E vai ser salvo pela graça porque seguiu corretamente. Simplesmente assim.
Apocalipse 7, verso 10. Acompanha aí. 7, verso 10 fala assim, ó. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ninguém pode ser salvo a não ser pelo Deus, né? Ele fala aqui pelo nosso Deus e o Cordeiro, Deus e Jesus. A ele pertence a salvação. Não existe outro meio de ser salvo, se não ser pela graça de Deus. Mas eu devo obedecer, devo crer, servir, seguir ele com todos os requisitos que a Bíblia ensina. Hoje, queridos, hoje, a porta da salvação, a oportunidade de aceitar a Cristo, a oportunidade de ter o perdão dos pecados estão abertos para você, estão abertos para mim, estão abertos para nós. É hoje. Se nós esperarmos para amanhã, podemos não estar mais aqui e acabou a chance. A chance é hoje. Não deixe o inimigo te enganar achando que você vai ter um segundo momento depois dessa vida. Só vai ter quando Jesus voltar, ou para a perdição eterna, ou para a salvação eterna. Estão abertos para nós hoje. O tempo de tomar a decisão ao lado de Jesus é hoje. Olha em Hebreus, vai lá em Hebreus 3, verso 12 e 13. Acompanha lá, Hebreus 3. Na tua Bíblia tem o mesmo que eu estou lendo aqui, queridos. Em todas as Bíblias tem a mesma coisa, tá? Se não tiver, é uma Bíblia falsa. Hebreus 3, o verso 12 e o 13 fala assim, ó. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incrédulos, que vos afastaste do Deus vivo. Então ele está falando, cuidado para o seu coração não ficar com incredulidade e você não acreditar e não fazer, porque quando vai chegar o tempo do fim, acabou. Igual lá no dilúvio, lembra? Não acreditaram, chegou a chuva, fechou a porta, acabou o tempo. Verso 13. Pelo contrário, exortai-vos, o exortai-vos é aconselhai-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecidos pelo engano do pecado. Então ele fala, aconselhai-vos, pregai o evangelho um com o outro, tentam achar a melhor forma, o melhor caminho, mas servindo ao Senhor, obedecendo o Senhor pela lei, está aqui a Bíblia, ó, né? Ele fala, para que nenhum de vós seja endurecidos pelo engano do pecado. E que tempo que ele está falando aqui? Durante o tempo que se chama hoje, porque amanhã pode ser tarde, daqui a pouco pode ser tarde. Não deixe o inimigo enganar você, o tempo é agora, é hoje. Se Deus está falando a você através deste vídeo hoje, aceita Jesus como seu Salvador hoje, não deixe para amanhã. Não permita ser enganado, não deixe para amanhã. Hoje é o momento. Muitos estão adiando a sua entrega a Cristo, imaginando que isso pode ser feito a qualquer tempo. Mas o Espírito Santo diz que você tem que se decidir agora. Hebreus 3, verso 7. Olha o verso 7 e 8, fala assim, ó. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, olha bem, assim, pois, como diz o Espírito Santo, ele que está falando, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Hoje, se ouvirdes a sua voz, se sentir o desejo no coração, eu quero servir a Deus, eu não quero ficar, não quero ser destruído, então aceita Jesus, obedecendo o que está na palavra de Deus, do jeito que está, não do jeito que o homem está mudando. O homem está mudando porque Satanás está induzindo os homens que não entendem a palavra de Deus, né? E as pessoas estão indo atrás desses homens, servindo esses homens. O próprio apóstolo Pedro fala, queridos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque quem vai julgar vai ser o Deus, não os homens. O próprio Deus que vai dizer se está correto ou não. Então quem que eu devo obedecer? A Deus, pode ter certeza. Tempo da graça, hoje, em Efésios 2:8, que nós lemos Apocalipse 3:8, 7 e 10, né? Queridos, vamos ler mais um pouco, né? Que o vídeo já está ficando longo, mas dá mais um pouco ainda. Gênesis 6, verso 3, fala, chegará um momento, dentro em breve, em que a porta da graça estará fechada. Dentro em breves, querido, pouco tempo nos resta que a porta da graça estará fechada. Gênesis 6, verso 3, fala assim, ó. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos.
Olha bem o que ele disse, pois disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. E ele deu aqui um tempo, 120 anos. Só que a Bíblia já ensina mais para frente que esse tempo diminuiu para 70, 80 anos no máximo, e com 80 anos é enfado, é cansaço. Então lá já diminuiu mais para frente para 70, 60, 70 anos. Só que nós estamos vivendo num tempo que não duramos, a maioria não está durando 40 anos. Já estão morrendo. O tempo está diminuindo de uma forma impressionante. O tempo da graça está se fechando com uma rapidez muito grande. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Apocalipse 8, versos 5 e 6. Isto ocorrerá no final do juízo investigativo. Nos estudos anteriores, no vídeo anterior, você pode ver lá sobre a fase investigativa, que é a fase que nós estamos agora. Apocalipse, vá lá na tua Bíblia também, em Apocalipse 8, o verso 5 e 6. Apocalipse 8, versos 5 e 6 fala assim, ó. E o anjo tomou um incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Isso aqui é o tempo do fim, queridos. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Isso aqui é o tempo do fim. Quando isso aqui estiver acontecendo, queridos, já vem as 7 pragas, já vem tudo. Já vai estar separado. Já vai ter 2 lados. Os ímpios e o servo de Deus. Quando estiver separado, não tem mais como sair de um lado e passar para o outro. O Espírito Santo já não vai mais agir em um lado e no outro. Ele vai estar com quem serve ao Senhor, vai estar com o Espírito Santo. Quem não está mais com o Senhor, acabou. Acabou o tempo. A porta da graça se fechou. Quem é justo continuará sendo justo. Quem é ímpio continuará sendo ímpio. Olha o que diz Apocalipse 22, verso 11. É nesse período que nós acabamos de ler aqui. Que quando estiver já separado, 2 lados. 22, verso 11. Olha bem, preste atenção nisso, queridos. Continua o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continua na prática da justiça. E o santo continua a santificar-se. Você vê que aqui há uma separação de classes. Aqui já acabou o tempo. A porta da graça já se fechou. Foi como o noivo veio lá na parábola das virgens, né? A metade que estava preparada entrou, é o lado dos justos, dos santos, que continuam se santificando e continuam na justiça. As que saíram buscar azeite é aqui, ó, as que continuam os injustos fazendo injustiça, os imundos ainda sendo imundo. Vão continuar agora até Jesus exterminá-los. Não tem mais salvação. Não tem mais jeito. Não adianta mais. Você entendeu a gravidade da situação? Então corra, se você quiser estar do lado dos justos, corra, porque o tempo, a Bíblia diz que é hoje, não deixe para amanhã, amanhã pode ser tarde. Em nome de Jesus, o convite para você, aceita a voz do Espírito Santo, aceita o Espírito Santo te chamar. Se você quiser aprender mais, peça um estudo bíblico, eu posso te ajudar, comenta aí nos comentários, diga de onde você fala, deixa o teu número, eu vou te ligar, vou te mandar mensagem, vou te adicionar pelo WhatsApp e nós vamos conversar. Mas não deixe a tua chance passar, em nome de Jesus. Quem não se decidir estará perdido, queridos. Jeremias 8, verso 20. Vá lá no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, queridos. Jeremias 8, verso 20, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, para você ver o que a Bíblia ensina. Jeremias 8, verso 20, fala assim, ó, espera aí, deixa eu ver aqui, cadê? Opa, passou aqui. A Bíblia ensina que aquele que não servir ao Senhor de maneira correta, não será salvo. A Bíblia deixa claro para nós, texto por texto, a Bíblia ensina. Jeremias 8, verso 20 fala assim, ó, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Isso aqui está falando dos ímpios. Passou a cega, é como se passou a colheita, né? Findou o verão, passou o tempo. Passou o tempo de plantar, de colher, de semear, né?
e nós não estamos salvos. Acabou o tempo que Deus deu. É como no dilúvio. Noé pregou 120 anos, entraram na arca, quem obedeceu, fechou-se a porta e o restante não estava salvo. Então o tempo é agora, é hoje. Queridos, quem não se decidir hoje, pode estar perdido para sempre. No livro de Amós, também tem um texto para nós. Vamos achar aqui. Amós, capítulo 8, verso 11. Olha o que diz lá no capítulo 8, verso 11. Olha bem, presta atenção nisso. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Olha bem, o dia que Deus enviar fome de ouvir a palavra de Deus aqui, queridos, já vai ser quando não tiver mais as portas da graça abertas. Porque ou é agora, ou não será mais. Olha bem o que ele fala. Andarão de mar a mar e de norte até ao oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Não a acharão, sabe por quê? Lembra que eu falei que já vai estar decidido os dois lados? O lado dos ímpios, que falou ali, dos imundos, né, que falou, continue praticando as suas imundícias, e dos que continuam na justiça. Os justos não vão mais sair para o outro lado, pregar o evangelho, porque o Espírito Santo não vai mais atuar na vida desses ímpios. Então não adianta ninguém falar que não vai ser comovido corações nenhum. Os corações já estão endurecidos, mas eles vão querer, porque sabem que estão perdidos. Tipo, não, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero, mas não vai ter mais quem pregue para eles. O Espírito Santo não vai atuar mais. Não espere chegar nessa data, não espere chegar neste momento, porque muitos procurarão a palavra de Deus e não a acharão. Haverá um tempo de angústia como nunca houve. Daniel 12, verso 1 deixa claro isso. Haverá um tempo de angústia que nunca houve. Por quê? Os servos de Deus vão ser perseguidos por esses imundos, por esses ímpios, por essas pessoas que estão na maldade, praticando a maldade. Sabe por quê? O Espírito Santo já não age mais neles. Então eles estão dominados por Satanás. Imagina uma pessoa que não tem o Espírito Santo. O que não faz? O que não é capaz? Hoje, o Espírito Santo estando atuando, algumas pessoas não fazem barbaridades? Essas pessoas não têm o Espírito Santo com elas. Estão aí no meio nosso. Agora você imagina todos os que estão do lado do lado esquerdo sem o Espírito Santo? Como não vai ser? Eles vão perseguir os que estão com Deus, vão querer fazer atrocidades. Mas claro que Deus envia o seu anjo e protege o seu povo. Assim como protegeu Ló na cidade, lembra? Se você ler a história de Ló ali na destruição de Sodoma e Gomorra, ali a cidade toda rodeou a casa de Ló para fazer mal para ele.